Evangelho do dia. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transforme a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Olá, bom dia a todos e todas, internautas e radiovintes. Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos. Deus nos dê sempre muita coragem para irmos construindo juntos um mundo melhor. Hoje, a Igreja celebra a dedicação ou a consagração da Catedral Mãe de todas as igrejas do Ocidente, a Igreja do Santíssimo Salvador, São João Batista e São João Evangelista, também chamada de Basílica de Latrão, Catedral de Roma. Isso aconteceu no século IV. Neste grande templo de Roma também se realizaram 5 concílios ecumênicos. Lembrando a consagração da Igreja de Latrão, queremos lembrar de todas as igrejas, de todas as capelas, de todos os lugares de culto, adoração e encontro das comunidades. E, acima de tudo, queremos lembrar que a Igreja de Jesus Cristo é todo o povo de Deus, cada família e cada ser humano em particular. Os lugares de culto só têm sentido se a comunidade se constrói. Os templos existem em função das comunidades e das pessoas. O ser humano deve estar sempre no centro e acima de qualquer estrutura ou organização. Aliás, toda a estrutura e toda a organização de nossas igrejas devem ter como objetivo principal o cuidado e o zelo com o ser humano e principalmente com os mais pobres. O evangelho desta festa traz o conflito de Jesus com os comerciantes e cambistas que vendiam animais para serem ofertados e trocavam as moedas para serem depositadas adequadamente no santuário. É provado por estudiosos que os preços dos animais eram aumentados exorbitantemente na festa da Páscoa e as moedas trocadas por moedas de menor valor. Assim, os pobres eram explorados mesmo diante da porta do templo. Jesus se revolta contra esta injustiça e põe comerciantes e cambistas para correr. O povo vibrou com esta atitude de Jesus, e os donos daquele comércio, nada mais nada menos que a família de Caifás, começarão a tramar a morte de Jesus. O templo que Jesus quer proteger e defender é o próprio ser humano. Esta é a nova casa de Deus, que não pode ser injustiçada ou oprimida. Um santuário que não olha em primeiro lugar para a realidade humana não tem por que existir. O lugar sagrado do encontro de Deus com a humanidade é o próprio ser humano, seu corpo mesmo, com suas necessidades mais básicas e fundamentais. Senhor, nosso Salvador, que nossas famílias e comunidades sejam verdadeiros templos de acolhida, templos de paz e harmonia. Que igrejas, capelas, estruturas e obras de nossa igreja tenham a preocupação com o ser humano e com os mais pobres.
Que a justiça e o direito corram como um rio, diz o profeta. Que os valores do teu reino ocupem nosso coração e nossas casas. Amém.